The não é só luta, não é só poderes, é a história dos personagens. Pra quando chegar na luta, dar aquela emoção. E não foi isso que eu vi, infelizmente. Agora vamos para a parte da adaptação do manhwa e as opiniões minhas e as críticas. É claro que a maioria das pessoas que já assistiram o anime e que já leram o mangá criticaram muito a adaptação desse anime. E eu tô trazendo algumas coisas aqui para começar a analisar alguns fatores por que essa adaptação pode ter sido desse jeito. Então ela pode ter sido desse jeito por vários motivos. Bom, o primeiro motivo, a gente tem que lembrar que esse anime é coreano. E se formos parar para pensar nisso, quais são as chances de um anime coreano ser adaptado por um estúdio japonês? É aí que eu quero chegar. Dá para contar nos dedos os animes que foram adaptados pelos esses estúdios japoneses. Então, quem veio com esse projeto de visibilidade para esses autores coreanos foi a Crunchyroll. Senão, dificilmente esses manhwas coreanos iriam ser adaptados para anime. A segunda coisa que eu quero falar é que a Crunchyroll já estava com esse projeto preparado. Ela já tinha calculado os riscos de investimento e o lucro. Então, ela apresentou esses termos para o autor. E esses termos podia ser um termo que tinha poucas margens para mudança. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ela pode ter apresentado um projeto com a gente financia até 10 episódios, mas você pode fazer 13, entendeu? Mas a gente sabe que só 13 episódios não ia conseguir adaptar o The God. O The God não é só luta, não é só poderes, é a história dos personagens. Pra quando chegar na luta, dar aquela emoção. E não foi isso que eu vi, infelizmente. E também a gente tem que lembrar que esse mangá coreano é famoso. Ele tem quase 10 anos. Esse é um dos mangás mais lidos lá na Coreia. Talvez lá na Coreia nunca teve a visibilidade que tem no Japão para ser adaptado. E as chances de adaptarem lá e fazerem sucesso no mundo são poucas. Então ninguém tem a visibilidade que o Japão tem para anime. E quando apareceu essa oportunidade, o autor, certo, não pensou duas vezes. Aceitou a proposta da Crunchyroll, com 13 episódios, decidiu fazer milagre. Mas também pode ter acontecido uma outra coisa. Pode ser uma proposta que a Crunchyroll botou na mesa e falou assim: só vai ser 13 episódios. Agora se vira o jeito que se adaptar. Pode ser esse o caso, mas também pode ser o caso do próprio roteirista e diretor não ter feito um trabalho melhor. E antes de falar das partes que foram adaptadas e das partes que não foram, eu vou falar um pouquinho do diretor. Bom, esse diretor, como eu disse na ficha técnica, é o primeiro trabalho dele de diretor geral. Então, ele teve algumas participações em alguns episódios de animes famosos. Só que o que acontece? É o primeiro trabalho dele, não se pode se esperar uma grande coisa. Pode sair uma coisa boa? Pode. Só que é o primeiro trabalho para uma responsabilidade grande. Já o roteirista ele até que é experiente. Só que os animes que ele já fez o roteiro, já participou, não foram animes que bombaram. Então pode ser um pouco culpa da Crunchyroll por ter disponibilizado só 13 episódios. E pode ser um pouco culpa do diretor e do roteirista. Já que tem gente que faz milagre, tem diretores que são muito bons, que faz milagre com 13 episódios, conta as histórias certinhas e faz um anime bom com começo, meio e fim, explicando tudo. Se não deu para adaptar, beleza, mas a parte que deu para adaptar ficou excelente. Tem diretores que são assim. Agora vamos falar das partes que não foram adaptadas e das partes que foram. Bom, eu quero falar primeiramente que
Eu vou focar na luta da Mira com o Park Liu e da luta do Jim Mori com o capeta lá. Bem isso mesmo, eu esqueci o nome, o Jagal. Então vai ser isso. Bom, para começar, uma das partes que mais impactou a qualidade do The God foi as adaptações dos trechos simples. Por exemplo, o Jim Mori recebendo o convite para o torneio e também os amigos dele recebendo. Mas quando ele recebe o convite para o torneio, explica um pouco da história dele, o que ele fazia antes, a construção do personagem e a contribuição para a história do personagem. Então a gente não vê isso no primeiro episódio, a gente só vê de relance, flashbacks. Eu até entendo o motivo um pouco por trás disso, se você levar em conta o hype que foi posto nesse anime na temporada passada. Já que se trata de um anime de luta, eles não iam começar contando uma história, eles iam mostrar um pouco para que o anime veio. A gente tem também a história do avô do Jim Mori, Tae Jin. Ele foi o único que voltou vivo da Coreia do Norte. Ele foi o fundador do Taekwondo renovado. A história dele é muito foda, então não vejo motivo para não adaptar. Por que não adaptaram isso pro anime? Porque tem até uma parte da história do avô do Jim Mori que conta, ele lutou com o Park Mu-jin. O avô do Jim Mori, ele lutou com o The Six sozinho. Naquela época o Park Mu-jin, essa luta se fosse adaptada, seria muito foda. Seria uma história pra construção do personagem, tipo, muito da hora. Também tem uma parte que o avô do Jim Mori, na época que ele foi pra Coreia do Norte, formou um grupo militar. E nesse grupo militar eles andavam investigando o que acontecia na Coreia do Norte, até ele se tornar avô do Jim e o que aconteceu com esse grupo militar. Mas isso no mangá vai explicar depois dos 100 capítulos. Então provavelmente não iria ser adaptado mesmo, né? É só uma informação que eu trago pra vocês. Se eu for ficar falando aqui de cada coisa que não foi adaptada no anime, eu vou ficar até amanhã. Foi desse jeito que o Jim Mori comeu a fruta do sábio no anime, mas no mangá foi praticamente um jeito diferente que ele comeu. Então, além de ter invertido as ordens da história, eles mudaram a história, porque para caber em 13 episódios. Rusharam muito, mas muito, esse anime. E aí foi prosseguir no anime, mudando a história, não contando as histórias, rushando pra caralho o anime. E o que acontece? O que enterrou de vez talvez as chances para a segunda temporada, na minha opinião, porque o mangá é bem melhor do que o anime. O que enterrou de vez essas chances de ter essa continuação foi as adaptações dos cinco últimos episódios, que foram mais rushadas do que as primeiras adaptações. O que acontece em seguida? Quando a Mira luta com o Park Liu. No anime mostra que o Jim Mori ganha do Park Liu, mas no manhwa não é isso que acontece. Mudaram a história, mudaram tudo. O que acontece? Quando o Park Liu chega a 0 de HP no manhwa, ele consegue se transformar na raposa. E ele se transformando na raposa, ele fica muito forte. No manhwa, o Jim Mori não despertou os poderes ainda. Ele não despertou os poderes e nisso a Mira fala com o Jin para segurar o máximo possível, já que o Park Liu tava com pouco HP. Quando ela entrasse, ela ia ganhar a luta por causa do pouco HP. Mesmo o Park Liu sendo superiormente 10 vezes, 100 vezes, 500 vezes mais forte que a Mira. É maneira de falar, mas é isso mesmo. Ele arregaçou a Mira. Mesmo parecendo que ela apanha tanto, eu gostei dessa luta. Porque no manhwa ela se supera pelas suas convicções e pela sua espada. Já a história do Taekwondo foi mais ou menos a história da Mira.
não adaptaram o que tinha para adaptar e várias brechas deram pro anime. Não adaptaram muitas coisas. Quando eles vão pro Reino Celestial, os amigos do Jin Mori lutam lá. E antes do Jin Mori começar a lutar com o Taiki Jagal, ele encontra os amigos dele. O Jin Mori está com a chave. E o Taiki Jagal e o Jin Mori lutam antes do Taiki Jagal conseguir roubar a chave dele. E essa luta eu acho que tinha que ter mostrado no anime. Porque ficou meio que um vazio, um espaço em branco. Não teve a construção dos personagens secundários no anime. E essa luta no Mauá foi uma luta muito boa. Então é um dos motivos pela qual o anime não foi melhor do que se esperava. Pelo hype que teve, foi esses motivos. Essa luta foi boa. Pena que só 3 episódios, igual eu falei antes. Não dá pra adaptar até God. Ai, ai, ai,